A paz do Senhor, entramos hoje no dia 19 do nosso programa de leitura, a nossa jornada anual da Bíblia em 365 dias. Nós vamos hoje para a página 10 do nosso guia e o livro que nós vamos estar lendo é um livro muito bacana, uma história muito conhecida, a história de Jó. Mas você vai perceber que nós vamos aprender muita coisa com este homem que padeceu tanto e glorificou em todo momento o nome do Senhor Jesus. Jó, capítulo 1 e capítulo 2. Nosso tema é a provação revela a fidelidade. O livro de Jó, sua família e sua riqueza. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto. Temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos o do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez. E mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Satanás põe em dúvida a sinceridade de Jó. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo pusestes uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo o que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo o que ele tem, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo o que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó perde os filhos e as riquezas. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam, vinham na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto esse ainda falava, veio outro mensageiro e disse: os caldeus se dividiram em 3 bandos. Atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram os servos a fio de espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda estava falando quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça e prostrou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou,
nem atribuiu a Deus falta alguma. A segunda prova de Jó. Jó capítulo 2. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante dele. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Então a mulher dele disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: você fala como uma doida. Temos recebido de Deus o bem, por que não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. A visita dos amigos. Quando 3 amigos de Jó ouviram que todo este mal havia caído sobre ele, vieram, cada um do seu lugar: Elifaz, o Temanita, Bildade, o Suíta, e Zofar, o Naamatita. Tinham combinado ir juntos condoer-se dele e consolá-lo. De longe, eles levantaram os olhos e não o reconheceram. Então ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele no chão durante 7 dias e 7 noites. E ninguém lhe disse uma só palavra, pois viam que a dor era muito grande. Amém. Que prova terrível que Jó enfrenta, e ele é vencedor. O nome do Senhor foi glorificado. Muitas vezes as lutas se abatem contra a nossa vida e nós precisamos estar atentos. Nós não devemos jamais nos colocarmos contra Deus, pois nós não sabemos o que está acontecendo. Só Deus sabe todas as coisas. Vamos às leituras complementares do dia de hoje. Hebreus, ou melhor, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o que suporta a provação. Tiago, capítulo 12, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Glória a Deus. Meu amado irmão, suporte com perseverança a provação, pois Jó prevaleceu. Que nós possamos prevalecer também até o dia da vinda do Senhor, quando receberemos a coroa da vida. A próxima leitura, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 10, diz assim: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Às vezes, quando a gente está no meio da luta, a gente imagina que é só nós que estamos passando por essa prova.
A palavra diz que os nossos irmãos ao redor de todo o mundo passam pelas mesmas provas, as mesmas dificuldades, os ataques do inimigo. E eu digo para você, muita gente está prevalecendo e o diabo não está tendo domínio. Mesmo que a pessoa de repente perdeu o emprego, mesmo que de repente a pessoa está com dívidas, está com problemas, com enfermidades, essas pessoas não negam a Cristo. Seja você também um vencedor por Cristo Jesus. Salmo 34, número 7. Diz assim a palavra do Senhor: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor sempre livra o seu povo. Porém, em algumas vezes, quem sabe, você está sendo provado assim como Jó. Então, permaneça firme, porque é só uma questão de tempo. E a sebe, a cerca que protege você, que são os anjos, os seres vivos que Deus coloca para te guardar, voltarão em breve para estar protegendo você. E os olhos do Senhor estão cuidando. O Senhor não permitirá que você pereça. Você sairá vencedor no nome de Jesus. Meu amado irmão, eu desejo a você um dia de bênção, um dia de vitória. Coloca nos comentários o que toca você na leitura do dia de hoje. Coloque, escreva, compartilhe com os teus amigos e manda um abraço para mim e eu vou responder você. Tá certo? Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.